Conheça Emily Thompson, uma ex-profissional corporativa bem-sucedida agora navegando pelas águas sombrias da traição. Em um piscar de olhos, um devastador acidente de carro a arremessa em uma quase experiência de morte, revelando verdades alarmantes que a assombrarão para sempre. Enquanto ela oscila entre a vida e a morte, ela descobre lições profundas sobre traição e suas terríveis consequências, preparando o palco para uma incrível revelação. E se a traição não apenas destruísse vidas, mas também determinasse seu destino no além? Fique ligado conforme a jornada de Emily revela verdades chocantes sobre traição que mudarão tudo. Que lições transformadoras a esperam no outro lado do seu encontro com a morte? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias incríveis que desafiam suas crenças. Antes do meu acidente, me sentia completamente perdida. Parecia que o chão havia desaparecido sob meus pés, me deixando cambaleante pela vida em um turbilhão emocional. A traição de minha colega havia destruído minha confiança de maneiras que nunca imaginei possíveis. Todos os dias eram pesados, carregados com o peso do engano e da mágoa. Dediquei meu coração àquele trabalho, investi tanto de mim mesma, apenas para descobrir que alguém em quem eu confiava estava sabotando meus esforços o tempo todo. Isso despedaçou a própria base da minha autoestima, fazendo-me questionar tudo o que eu acreditava sobre lealdade e amizade. Como alguém se recupera de uma traição que altera a essência de sua vida? Por meses, me entreguei ao desespero, tentando recolher os pedaços, mas apenas me quebrando ainda mais. Eu havia me tornado uma sombra do que era antes, distante, ansiosa e consumida por pensamentos de mágoa e ressentimento. Pensei que poderia seguir em frente, mas cada canto da minha mente ecoava com lembranças daquela traição. As cicatrizes emocionais eram profundas, e pequeno sabia que esta dor levaria a algo que eu nunca antecipei. Foi durante este período sombrio que comecei a sentir o mundo se deslocando ao meu redor, como se o universo estivesse me preparando para o impensável. Eu me sentia presa num ciclo de negatividade, envolta nas correntes da minha infelicidade. Frequentemente me dizia que sairia mais forte, mas a verdade era que eu estava perdida em um labirinto de minha própria criação, espiralando para o desespero. Nunca imaginei que um fatal acidente de carro, um momento tão inesperado, logo me lançaria na minha experiência mais reveladora. Em momentos de desespero, verdades inesperadas podem surgir. Justo quando eu imaginava que estava no meu pior momento, a vida tinha planos para mim, estava prestes a abrir a minha compreensão da existência. Eu não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar para sempre. Instantaneamente, tudo mudou. Num momento, eu estava dirigindo para casa, as ruas familiares serpenteando abaixo de mim, e no seguinte, um farol na minha visão periférica acelerou meus batimentos cardíacos. Foi como se o tempo tivesse desacelerado e eu pudesse sentir o universo prendendo a respiração. O guincho dos pneus preencheu o ar, uma orquestra de caos tocando uma sinfonia sombria, e então a escuridão me engoliu. Naqueles segundos que pareceram ao mesmo tempo efêmeros e eternos, senti meu corpo se desvencilhando de mim, o calor da vida desaparecendo como um eco distante. Meu coração enfraqueceu, cada batida lentamente se transformando em um silêncio assustador. Foi neste momento surreal que percebi que já não estava confinada ao meu ser físico. Enquanto eu estava em parada cardíaca, uma consciência milagrosa desceu sobre mim. Flutuei acima do caos, uma espectadora na minha própria tragédia. Abaixo de mim, os médicos mergulharam em ação, seus esforços frenéticos para me reanimar eram um borrão de gestos e gritos desesperados. Eu podia sentir uma combinação inquietante de medo e paz fluindo através de mim. Medo pela vida que estava abandonando e paz pela clareza que começava a se desvendar em minha mente. Suspensa entre os reinos, fui atingida por uma extraordinária verdade. No mais escuro dos momentos, encontrei tanto medo quanto tranquilidade. A cacofonia abaixo contrastava fortemente com o profundo silêncio que envolvia a minha essência. Desligado do meu sofrimento físico e do peso dos meus erros, percebi que estava a testemunhar a vida que tinha levado, um impressionante tecido de alegria, tristeza, traição e redenção. Estes momentos eram reflexos de mim mesmo, e fui obrigado a confrontar as verdades que tinha passado anos a esconder. Enquanto pairava acima da cena, conseguia ouvir fragmentos do meu passado a ecoar à minha volta.
sussurros de escolhas que tinha feito, rostos daqueles que magoei e a onda avassaladora de emoções que evitei. Confiança destruída, amor roubado e arrependimentos amontoados. Com cada batimento cardíaco que desaparecia, o véu de negação levantava, revelando um espectro de consequências. O que me esperava além daquela escuridão? Será que iria realmente enfrentar o fardo do meu passado neste reino etéreo? Ou iria dissolver-me no vazio com o peso da traição ainda a agarrar-se ao meu espírito? As perguntas pareciam imensas, puxando-me para o desconhecido. Um túnel de luz puxou-me para si, fazendo-me sentir vivo novamente. Enquanto era envolvido pelo seu calor, fui inundado com sensações que eram tão vivas e estranhas quanto chocantemente familiares. Parecia que cada preocupação, cada dor e cada grama de arrependimento que tinha ancorado a minha existência na Terra começaram a dissolver-se. Senti-me sem peso, a flutuar através deste corredor luminoso, onde o tempo parecia irrelevante e nada importava, exceto o momento em si. Com cada pulso da luz ao meu redor, senti um despertar eufórico, agitando algo profundo dentro do meu espírito. Memórias do meu passado dançavam como sombras nas bordas da minha consciência, mas não me dilaceravam como normalmente fariam. Em vez disso, desvaneciam-se ainda mais, substituídas por uma esmagadora sensação de paz. Este era um santuário, um útero espiritual que me abraçou e envolveu num amor incondicional que raramente conheci. Neste estado, senti-me compelido a enfrentar verdades que há muito tempo evitava. A jornada continuou enquanto me movia mais profundamente para a luz, e uma realidade atingiu-me. Este momento não era apenas uma fuga, mas o princípio de um confronto. Cada raio brilhante sussurrava, revelava e expunha cada camada do meu ser, exibindo os medos que eu tinha escondido, as traições que eu tinha infligido, e a dor entrelaçada no tecido da minha vida. Quanto mais eu viajava, mais eu compreendia. Eu não estava a escapar do meu passado. Estava a ser propulsionado para ele com clareza e intenção. O que estava à minha espera, do outro lado deste túnel radiante? Quais verdades eu teria que enfrentar neste reino extraordinário? Cada batimento cardíaco ecoava com antecipação, entrelaçando perguntas na minha mente, prenunciando os encontros que me aguardavam. A jornada estava longe de terminar. Parecia um despertar que anunciava as revelações que poderiam curar, transformar ou desfazer tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo. Enquanto flutuava neste reino surreal, rodeado por seres de luz, uma pesada verdade começou a cristalizar-se na minha consciência. O ar vibrava com uma energia palpável, e ao olhar para os rostos dos seres etéreos, encontrei reflexos dos meus próprios julgamentos a olharem para mim. Cada figura luminosa parecia encarnar a dor e o sofrimento que a traição acendia na vida dos outros. Foi uma realização dolorosa que me atingiu como uma onda fria a lavar o meu espírito. E se a traição carrega mais peso do que pensamos? Este pensamento provocou uma urgência em mim, à medida que as memórias voltavam, momentos em que tinha traído a confiança, menosprezado sentimentos e quebrado laços. Neste espaço de outro mundo, as repercussões dessas decisões foram postas à mostra diante de mim, vivas e implacáveis. Testemunhei as lágrimas dos entes queridos, o tormento de corações partidos e as longas sombras lançadas sobre relacionamentos que outrora floresceram. Cada cena desenrolava-se como um eco assombroso na minha mente, ampliando a onda de arrependimento que me consumia. Tornou-se esmagadoramente claro. A traição era mais do que uma simples ação. Tinha ramificações espirituais que ecoavam por toda a existência. Toda vez que eu tomava uma decisão que causava dor, sem saber, eu iniciava uma reação em cadeia, que não apenas afetava as partes imediatamente envolvidas, mas que também se espalhava, alcançando almas que eu ainda nem tinha encontrado. A interconexão de nossas experiências era inegável, uma teia de ações entrelaçadas com a própria trama da vida. Ao absorver essa lição, senti o peso das minhas escolhas anteriores pressionando-me, cada escolha plantando sementes de arrependimento no solo fértil do pós-vida. Eu entendia que essas sementes poderiam crescer em algo muito maior do que eu havia imaginado. Raízes que poderiam se entrelaçar em um maior tecido de tristeza e perda coletiva. As ramificações iam muito além dos meus encontros individuais. Estavam impressas na própria essência daqueles que eu amava e daqueles que os amavam. Preso neste turbilhão de revelações,
Eu pensava sobre o que isso significava para a minha alma daqui para frente. Estaria eu pronto para confrontar o âmago das minhas ações? A importância disso parecia monumental. A jornada para entender a profundidade das minhas traições estava apenas começando, despertando uma necessidade feroz de me reconciliar com as verdades que me aguardavam. À medida que os seres luminosos me rodeavam, sentia a sua compaixão, a sua compreensão, como se soubessem que, para a curar, eu teria que lidar não apenas com a própria traição, mas também com suas profundas consequências que nos conectavam a todos. Entre os seres luminosos, um se destacava, irradiando uma sabedoria que parecia tangível, quase como um abraço que me envolvia. Esta entidade guia possuía uma aura que transcendia a simples aparência. Englobava a compreensão, a compaixão e uma profundidade de conhecimento que ressoava dentro do meu próprio ser. Enquanto me concentrava nesta figura radiante, percebi que não era apenas um observador passivo, mas um participante ativo na minha jornada. Um guia pronto para me ajudar a compreender os fios, muitas vezes invisíveis, que conectam todas as almas. No silêncio daquele espaço etéreo, a comunicação fluía sem a necessidade de palavras. Em vez disso, pensamentos e sentimentos se fundiam em um belo tecido de percepção. À medida que essa presença me envolvia, comecei a compreender a natureza profunda da interconexão. Eu vi flashes de momentos da minha vida onde minhas ações, especialmente aquelas manchadas pela traição, enviavam ondas pelo universo. Essas não eram apenas meras consequências para os indivíduos afetados. Eram ondas que alteravam a própria trama da existência, mudando o rumo de vidas que eu ainda nem tinha encontrado. Imagens piscavam diante de mim como um filme, mostrando o impacto abrangente das minhas escolhas. Com cada ato de traição, eu podia sentir um efeito de escuridão, como se uma luz fosse extinta não apenas naqueles que foram feridos, mas também no meu próprio espírito. A realização me atingiu como uma enxurrada. O que eu tinha feito aos outros tinha um impacto direto em mim mesmo, entrelaçando nossos destinos numa dança de causa e efeito que não podia ser desfeita. Era impressionante perceber que a dor que eu tinha infligido ecoava pelo cosmos, ressoando através dos corações daqueles que eu tinha traído e reverberando de volta a minha própria alma como uma lição de dor. Esta entidade orientadora iluminou ainda mais a minha compreensão, permitindo-me sentir o peso dessas conexões. Fui mostrado que cada traição, por menor que fosse, fortalecia um ciclo que dobrava o tempo e o espaço, um loop implacável que moldava nossas jornadas espirituais. A calor da entidade me envolveu como se estivesse me incentivando a enfrentar de cabeça essa verdade, instigando-me a assumir a responsabilidade pelas minhas ações passadas. A sensação de responsabilidade me lavava como uma chuva curadora, uma parte incontornável da minha transformação. Enquanto eu estava lá, preso entre a consciência e a introspecção, não pude deixar de me perguntar: que verdades profundas sobre nossas conexões se desdobrariam a seguir? Esta questão permaneceu na minha mente, um fio tentador que me levava mais fundo neste encontro extraordinário, um prelúdio para as revelações que estavam à espera de remodelar minha própria essência. Naquele momento surreal, pairando no precipício entre a vida e a morte, tive uma visão que para sempre alteraria o curso da minha existência. Era como se o universo se abrisse ao meu redor, revelando uma tapeçaria tecida a partir dos fios de cada escolha que eu fiz e cada conexão que eu formei. Comecei a entender que a integridade não é apenas uma diretriz moral, é a essência do nosso próprio espírito. Pude sentir o peso da traição, não apenas como uma ferida infligida em outro, mas algo que corrói nosso próprio ser. As mensagens transmitidas durante este profundo encontro ressoaram como um coro celestial, vibrando com uma verdade universal. Escolher amor e compreensão em vez de traição acende uma luz dentro de nós que pode iluminar o caminho de outras pessoas. Foi um lembrete duro de que cada ato de bondade ou engano não apenas reverbera em nossa vida pessoal, mas envia ondas que afetam a totalidade da existência. A traição não prejudica apenas a vítima, ela altera nossa jornada espiritual, percebi. Esta revelação me atingiu como algo sóbrio e fortalecedor. Nunca tinha sentido tanta clareza sobre minhas escolhas antes. Era como se as escamas tivessem caído dos meus olhos, revelando a beleza da integridade e a liberdade que ela oferece. A cada momento de reflexão, senti um influxo de responsabilidade pela energia que contribuía para o mundo ao meu redor.
Enquanto eu estava lá, suspensa nesta profunda consciência, a pergunta persistia: quais mudanças eu escolheria incorporar a partir de agora? Este pensamento permaneceu em minha mente, atraindo-me cada vez mais para as profundas transformações que me aguardavam. Nesse espaço liminar entre a vida e a morte, reconheci que minhas escolhas passadas haviam pavimentado o caminho para essa experiência esclarecedora, mas seriam as escolhas que eu faria no futuro que definiriam meu caminho e o legado que deixaria para trás. Não era apenas uma epifania destinada a mim. Tornou-se um chamado à ação para todos. Como poderíamos escolher de outra forma? Como poderíamos incorporar amor e compreensão em vez de traição? Essas perguntas alimentavam o fogo da introspecção que eu levava para minha existência renovada. Podia sentir a expectativa da mudança pairando no ar, à espera que eu a compreendesse totalmente. Cada passo que dei senti como se estivesse libertando minha alma das correntes da traição. Era cru, intenso e libertador. Naqueles momentos de profunda realização durante minha experiência de quase morte, descobri que a cura não era apenas um conceito abstrato, era uma força vibrante e pulsante que fluía através de mim, instigando-me a abraçá-la completamente. Ao iniciar essa jornada transformadora, entendi que minhas feridas emocionais precisavam de cuidado, não apenas por mim, mas pelos que me cercavam também. Percebi que o perdão não é apenas sobre os outros, é também um presente que nos damos. Deixar ir abriu portas que nunca soube que existiam, convidando luz onde antes havia escuridão. Foi através dessa nova clareza que comecei a ver a beleza da vulnerabilidade, reconhecendo-a como uma ponte para conexões mais profundas com aqueles que são mais importantes. Cada memória de traição transformou-se em um passo à frente, ao invés de um obstáculo. Nesta jornada de reflexão e crescimento, encontrei propósito em cada cicatriz, em cada momento de dor, pois eles pintaram a imagem da minha resiliência e capacidade para o amor. Ao ouvir minha história, convido você a fazer uma pausa por um momento e pensar sobre um relacionamento em sua vida que poderia se beneficiar da cura. Que passo você pode dar hoje? Não tem que ser monumental. Às vezes, o menor gesto, um pedido de desculpas sincero, um diálogo que reabre linhas de comunicação fechadas, pode iniciar mudanças monumentais. Se esta história ressoa com você, por favor, clique em curtir neste vídeo e compartilhe suas próprias experiências com traição ou cura nos comentários abaixo. Sua voz pode inspirar outras pessoas, assim como minha jornada o fez. É compartilhando nossas histórias que nos lembramos da interconexão de nossas lutas e triunfos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de cura. Até a próxima vez, lembre-se, todos os dias são uma oportunidade para escolher o amor em vez da traição. Vamos trilhar esse caminho juntos, convidando um ao outro para crescer e transformar um passo de cada vez.